Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 139. Ser o maestro de uma orquestra que não nos pertence. Bom, e nesse episódio eu conversei com a Ângela Daneman, Ângela que foi superintendente da Fundação Itaú, ex-Itaú Social, e atualmente ela está com um chapéu com uma consultoria, com um guarda-chuva de consultores e consultoras. Ela fala mais a respeito. E a Ângela foi um papo incrível, ela topou a gente conversar e ela tem uma larga trajetória no campo da educação. Exploramos bem esse tema aqui, obviamente, e também no campo da avaliação. Também destrinchamos um pouco mais esse tema por aqui. E a lógica do título, né, ser o maestro de uma orquestra que não nos pertence, remete ao papel dos institutos e fundações nessa agenda da educação. Você vai escutar, você vai entender melhor o contexto dessa aspas que a Ângela trouxe ao longo da conversa, uma conversa deliciosa. Bom, muito legal também destacar aqui que a Ângela não tem uma trajetória linear na área, ela é engenheira química e que atua com educação há bastante tempo. Legal destacar isso, né, para quem está ouvindo. E que ela também está vivendo agora um período de desinstitucionalização. Eu brinco, eu chamo de descrachado, que é quando a gente troca de crachá ou sai de uma estrutura de uma grande organização, como é o caso dela, para viver um período mais, entre aspas, livre, para voar para novos arranjos e novos trabalhos e por aí vai. Acho que esse é o momento que ela está passando aqui e a gente falou um pouquinho mais sobre isso também, não é mesmo? Bom, e para fechar também, ela deu essa pincelada sobre esse campo da consultoria, que é o campo pelo qual ela está navegando agora. E é muito legal que ela levanta um alerta, né, de que o consultor, a consultora, não dá para ficar tão preso a pacotes prontos, a fórmulas prontas, não é mesmo? Isso a gente vê bastante por aí no mercado, né? E que também, cada vez mais, vai ser necessária a consultoria pôr a mão na graxa da implementação. Não basta só dizer o que tem que ser feito, mas participar ativamente da implementação do que a consultoria está propondo. Muito legal essa perspectiva que ela trouxe. Bom, então é isso. Adorei o papo com a Ângela e, sem mais delongas, partiu para o papo. Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé, olhando um outro num espelho pendurado, que reconheço, mas não sei quem é. Olá, Ângela. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia. Muito, muito obrigado. Bem-vinda. Para começar, se apresenta. Quem que é a Ângela? Legal, Fábio. Eu estou super feliz de estar aqui com você nessa conversa, nesse papo. Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Então, assim, Ângela é uma pessoa que, a uma certa altura da vida, decidiu sair do mercado de trabalho tradicional, vamos dizer assim, no sentido de empresa. Eu fui empresária, fui funcionária, fui sócia de outros empresários. Trabalhei na indústria petroquímica e decidi que a educação é que eu queria fazer, era o desafio que eu queria ter na minha vida, porque era o que faria a diferença. E entrei nisso pela via das fundações e institutos. Hoje, depois de mais de 25 anos sendo executiva, principal executiva de fundações e institutos, desde o Rio de Janeiro até São Paulo, a última sendo a Fundação Itaú Social, que hoje se mudou, inclusive, de razão social, chama-se só Fundação Itaú. Eu me transformei numa consultora, porque era o que eu gostaria de fazer, usar meu tempo de uma forma mais tranquila e fazendo aquilo que eu acredito que posso compartilhar com as outras organizações sociais e também com empresas, porque eu tenho
uma vivência mesmo híbrida entre empresas e sem fins lucrativos de muitos anos, conseguindo conversar de ambos os lados. Hoje sou uma consultora, eminentemente minha especialidade é avaliação. Avaliação é uma transdisciplina, portanto, vale para a educação, vale para a cultura, vale para o meio ambiente, vale para a saúde. Isso não limita o trabalho. E também fazendo mentoria de equipes e de executivos. Esses são os meus chapéus, deixa eu corrigir o português aqui, atuais. Que legal. A gente explora mais sobre eles, né, ao longo aqui do papo, mas você já citou, Legal. você já citou no início, a gente já vai falar um pouquinho da tua trajetória com esse crachá, né, Fundação Itaú, mas antes, só para checar, você é natural da onde, mudou para onde? Acho que é legal trazer esse histórico também. Muito bom. Eu sou soteropolitana, ou seja, nasci em Salvador da Bahia. Sou avó, tenho 2 netas depois de ter tido 2 filhos. Esse é o universo me dando a diversidade que eu gosto. 2 homens primeiro, depois 2 mulheres. Depois eu vivi um tempo fora do país, mas antes de ser mãe e filha, e ser mãe e neta. Estudei na Europa, nos Estados Unidos, e depois de separada do meu casamento, não é o primeiro, é o único, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro durante quase 10 anos. Foram os primeiros movimentos no sentido de executiva de institutos e fundações. Depois eu vim para São Paulo, primeiro a trabalho de uma empresa, uma startup, e por fim para fundações. Primeiro a Fundação Vitor Tivita e depois a Fundação Itaú. Resumidamente, essa é a minha trajetória. E você, bom, você falou, a minha última trajetória no campo fundacional foi na agora Fundação Itaú, né, conhecida no setor aí como Fundação Itaú Social. Queria te perguntar o seguinte, quando a gente troca de crachá, né, e agora no crachá consultora, né, que não é tão, é meio recente, né, depois pode falar um pouquinho sobre isso, mas que fichas que caíram até agora, depois dessa troca de crachá? É bem recente, Fábio, não tem nem 2 anos, né? E eu levei uma boa parte do primeiro ano fazendo uma espécie de. Não foi bem um sabático, porque eu não me dediquei especificamente a nada, a não ser descansar e me purificar. O ambiente corporativo tem muitas toxinas, diria eu, né? E que a gente se acostuma com ele, se adapta, porque é necessário fazer vamos dizer assim, essa ponte, mas como uma pessoa que tem determinados pontos de vista, ideais, eu passei mais de 6 meses me purificando, vamos dizer assim. Algumas diferenças são as questões de escolha do que fazer, escolha de ação, escolha de como me posicionar. Eu tenho brincado com as pessoas conhecidas que eu estou desinstitucionalizada, portanto eu sigo o meu próprio código de ética e conduta moral. Eu não preciso mais adaptar o meu ao que eu estive nas corporações em que eu estive. Não querendo com isso dizer que há qualquer quebra, vamos dizer assim, de ética, mas que há diferenças de ponto de vista, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, que eu acredito em uma liderança que trabalha de forma descentralizada, utilizando o melhor do que as pessoas têm a oferecer, ou seja, seu próprio potencial, que às vezes está muito retido, e buscando dar sentido ao que elas fazem. Isso nem sempre é bem aceito dentro de determinadas corporações. Então, esse é só para dar uma diferença. Por isso que eu escolhi, dentre as minhas consultorias, fazer mentoria de pessoas, principalmente de lideranças. Outra coisa é o ponto de vista da outra consultoria que eu trabalho, que é a avaliação. A avaliação, ela hoje é uma ciência que opera com visões híbridas, mistas, que sim trabalha com métodos quantitativos, vamos dizer assim, que só olha para os números e para os dados, mas também trabalha com métodos qualitativos, que olha para os pontos de vista e posicionamentos das populações envolvidas. Então, o que é que mudou? Mudou isso, basicamente. Mudou essa aplicação
de uma perspectiva que é mais ampla do que o corporativo me permitia ter. Desinstitucionalizada, né? Eu vou usar o descrachado Isso, aqui, né? Mas isso, você- isso. só para fechar esse tema, assim, você se decepcionou com pessoas que te tratavam de uma forma e depois da mudança de crachá mudou a maneira como lidava contigo? Olha, Fábio, como eu já tive experiência nisso antes, né, ao longo da minha vida, eu posso lhe dizer que dessa vez eu não vou dizer que eu me decepcionei. Eu sabia que isso ia acontecer. Isso é o curso natural das coisas numa sociedade que valoriza muito, muito o poder, né? E o poder ele advém de você ter uma posição numa empresa grande, um salário alto, a capacidade de mobilizar recurso. Então, sim, sem dúvida, mas eu tive algumas surpresas positivas, né? De pessoas que continuaram me buscando por conta de saber como eu atuo. Então, eu posso dizer que as surpresas, na realidade, foram mais positivas do que negativas, porque eu já esperava as negativas. Eu venho de uma família e, quando eu era adolescente, meu pai era um grande executivo de banco e esse banco foi vendido e ele não aceitou a nova posição que queriam oferecer a ele no novo banco. Eu não vou citar aqui os nomes porque não vale a pena. Alguns deles ainda estão aí, muito poderosos. Ele foi completamente ignorado. Caramba. Minha primeira experiência com esse tipo de surpresa foi logo muito cedo, com 16 anos. Então não me surpreende. Eu tive amigas que eram filhas de governadores, que viviam cercadas de, o que eu brinco, de moscas de padaria, e no dia que o governador deixou de ser governador, elas foram completamente abandonadas e tiveram questões muito sérias de depressão, sabe? Eu tive a sorte de assistir isso nos outros e em mim mesma, na minha família, e não tive que passar por essas questões nesse momento exato. Ângela, no É, início, no teu chapéu anterior, no teu crachá anterior, né, da Fundação Itaú, a agenda de avaliação e educação é central. E a agenda da educação mais ampla, ela segue sendo um consenso na área de investimento social privado há bastante tempo no Brasil. Mas isso não significa que a gente tenha conseguido ou mexer ponteiros para valer nessa agenda ou endereçar questões mais centrais desse setor. Como é que você enxerga esse ponto? é muito verdadeiro, sabe, Fábio? Eu creio que alguns ponteiros foram mexidos, sim, quando a gente teve, vamos dizer assim, um alinhamento melhor do setor das fundações e institutos com quem estava conduzindo a política pública, principalmente federal, porque é o MEC que define, vamos dizer assim, a política, mas teve que haver uma aproximação das próprias fundações. O histórico não é bom, né? No início, as fundações tinham seus próprios projetos, ignoravam solenemente a necessidade de estarem alinhadas às políticas públicas. Com isso, não quero dizer alinhadas a más políticas públicas, mas tentando influenciar a melhoria das políticas públicas. Depois houve uma virada, isso inclusive marca um pouco, sob o ponto de vista de calendário, lá atrás, um dos congressos do GIF, eu estou falando do GIF principalmente por causa de ser o palco, a atuação das fundações e institutos, onde se discutia fronteiras da educação. Eu não me lembro exatamente a data, mas lembro que a temática era essa. Nesse momento, as fundações se posicionaram por trabalharem voltadas para a política pública. E eu acho que essa aliança da sociedade civil com o governo é necessária. Ela nem sempre é, vamos dizer assim, convergente. Às vezes ela tem conflitos, mas é necessário também um conflito. A questão é que hoje, mais recentemente, apesar de muitas coisas terem andado muito bem, a exemplo das melhorias de haver um exame nacional, haver um currículo nacional, que está sob debate, mas ele é, vamos dizer assim, alinhador, orientador de como a educação se dá no país, de termos hoje políticas públicas que fizeram com que tenhamos quase universalização
de escolaridade nesse momento. Eu acho que a sociedade civil participou muito fortemente com o governo, não é uma coisa isolada. Nós voltamos atrás muitos passos, nós estamos, creio eu, o setor social, que mais de 80% do investimento é em educação, batendo cabeças há muito tempo e virando para o lado oposto, né? Achando que podemos definir ser o maestro de uma orquestra que não nos pertence. Quando a gente fala de política pública, a gente fala de esforços que têm que envolver todos os atores da educação. Não adianta a gente vir com o nosso poder econômico querendo mandar e dizer como que deve ser, porque há uma variedade muito grande de contexto no Brasil. E a educação, ela acontece, de fato, no território, especialmente nos municípios. E com os municípios há sempre uma dificuldade muito grande pela pulverização, pelas diferenças econômicas e pelas diferenças políticas. Aí a gente não consegue caminhar e as fundações e institutos têm ultimamente não ajudado nessa convergência, porque criticam muito o poder público municipal envolvido com a educação e não querem se envolver com essa pulverização. Eu creio que nós temos, inclusive, soluções para isso. Isso foi implementado quando eu estava na Fundação Itaú, que é o trabalho conjunto com consórcios que existem no Brasil há muitos anos e que nunca se voltaram para a educação. Essa é uma maneira de afetar diretamente o que ocorre no território, onde de fato vai fazer diferença. Os estados são entes federados e são importantes, mas eles são agregadores e não implementadores diretos, a não ser nas redes deles. E há pouco tempo atrás eles não davam importância aos seus municípios que faziam parte do seu território. Então tem muita discrepância e as fundações e institutos, que antes não se envolviam com política pública, acham agora, para concluir, para ficar mais claro, que podem mandar na política pública. Não é assim. Mandar em nível federal, estadual e não no municipal. Em vários níveis, não no municipal, porque no municipal dá mais trabalho. Sim. É mais pulverizado, você não consegue concentrar e tem muito mais disputa política e econômica. Menos recursos, mais partidos políticos envolvidos. Nós vamos começar esse ano, mais uma vez, com eleições municipais. E elas estão afetando hoje, cada vez mais, a política do país inteiro, inclusive em nível federal, mudanças de ministérios, etc. e tal. Ângela, você acha que... Não, o cenário é bem complexo, é legal que você está desenhando aqui para quem está ouvindo, e pela tua larga... Não sei se estou desenhando claramente. Muito, não. Espero estar desenhando claramente, Fábio. Total, tá sim. E aí a minha pergunta é, nesse contexto que eu acho que a gente andou para trás algumas casinhas em termos de momento político, de fla-flu que a gente tá, de fake news, enfim, do fundamentalismo, né? E isso interfere diretamente na agenda da educação. Você acha que isso tem trazido um efeito negativo no avanço da agenda? Acho que sim, já há algum tempo, diante desse fla-flu, foi bom você usar essa palavra, essa polarização. A educação não se beneficia desse tipo de polarização. A gente precisa lembrar que a educação ela precisa de uma, vamos dizer assim, uma linha que não é... eu vou correr o risco aqui de ser apedrejada, mas está tudo certo. Ela não é ideológica. A gente tem que centrar o trabalho sobre a formação de um indivíduozinho que entra na escola, na maior parte das vezes, no primeiro ano, com 6 anos. Existem pré-escolas, a pré-escola é obrigatória, a gente já está conseguindo também universalizar essa etapa. Então, vamos dizer que esse indivíduozinho entra com 4 anos na escola. E a gente não está pensando nesse indivíduozinho, a gente tem que pensar nele. A gente tem que pensar nele dos 4 e 5, a gente tem que pensar nele dos 6 aos 11, a gente tem que pensar nele dos 12 aos 15. E com isso eu estou falando das faixas etárias, mas estou falando também das subdivisões da escola no Brasil. A gente não está discutindo o que é que precisa mudar, a gente está discutindo por que está um livro sendo colocado no ensino médio, por que os banheiros têm... Isso não tem a ver com a formação do indivíduo a princípio.
Você tem que discutir, e há uma briga enorme sobre um currículo nacional que ele articula todas as demais ações. Ele não existia até bem pouco tempo atrás. Esse ano é o ano de revisão dos seus defeitos. É preciso a gente ter, eu estou falando dos passos atrás, justamente nesses pontos, né? Conseguimos promover um currículo nacional que era um desejo de muitos anos, porque ele articula a avaliação nacional, ele articula a definição dos livros didáticos e dos paradidáticos que acompanham os didáticos. Ele articula a formação de professores, porque um currículo nacional que não se prepara para fazer uma formação de professores, ele é inócuo. Eu vou dar o exemplo da Venezuela, muitos anos atrás, que tinha um prazo semelhante de um currículo criado e 10 anos depois ele ser revisado. Não houve nenhuma formação de professores, as formações foram ocorrer no 9º ano e o currículo não foi totalmente implementado. Isso não ocorreu, felizmente, no Brasil. Começou-se um desdobramento e uma formação incompleta, porque é sempre assim. Nós vivemos num setor que é muito grande, o país, com muitas diferenças. Houve muita cópia e cola de currículo nacional, que na realidade a base nacional curricular não é um currículo, precisava ser desdobrada para estados e municípios, foi desdobrada para estados e municípios, mas em muitos lugares copiando. E a articulação dele com os exames nacionais está acontecendo muito lentamente, e com a formação de professores muito lentamente, e com o Programa Nacional de Livro Didático, que é um dos maiores do mundo, também muito lentamente. Estou falando aqui de uma evolução, mas que também tem problemas. São políticas públicas. Outra política pública da educação, que é a merenda escolar, também tem sofrido bastante dificuldades. E o que nós precisamos, novamente, é olhar e centrar no indivíduo, conforme a sua faixa etária, e começarmos a discutir o que é necessário no mundo de hoje. Vamos continuar com essa escola que nós estamos vendo aí, que não resulta em nada positivo. Há uma outra discussão enorme em cima do ensino médio, do novo ensino médio, querendo reverter a um formato antigo. É necessário que a gente caminhe para frente e não para trás. O ensino fundamental, os anos finais, que é justamente a faixa etária de 12 a 15 anos, ele continua não sendo devidamente discutido, que é um adolescente que está chegando à juventude, ele também tem seus interesses que não são tratados. Então, qual é o principal problema que a gente não está trabalhando? É ter um grupo, né, voltado para a política pública, que inclua a sociedade civil, para discutir quais são as mudanças que precisam ocorrer de inovação. Senão a gente vai continuar andando para trás. Depois do fogo restam só fumaça e brasas, e eu tiro as cinzas do meu peito nu. Daqui a pouco meus 2 braços serão asas, e eu me levanto renascido e cru. E mesmo aquela velha sombra ressecada, que imita tantos quanto eu fui e sou, ficou nos cacos de um espelho aprisionada, de pés cortados não vai onde eu vou. Ângela, uma curiosidade, a gente sempre quando vê dados de destaque no IDEB, o estado do Ceará aparece sempre lá no topo. E aí, quando a gente olha histórico de investimento social privado em educação, a gente não vê correlação direta entre ser um estado Ceará, onde recebe aporte de grandes fundações, mas ao mesmo tempo o estado conseguiu alcançar índices altos em educação. Como é que você faz essa correlação? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o Ceará no final de 99 e início de 2000. Eu reputo esse avanço do Ceará, que se reflete nos últimos, não sei se são 7 ou 8 anos, que o Ceará, de fato, chegou a uma posição elevada nas avaliações, talvez um pouco mais, mas a gente está falando aqui de algo semelhante ao que se viu na Coreia, principalmente. Eu vou falar da Coreia, mas tem Singapura, tem outros exemplos que a gente geralmente descarta, porque diz, isso é lá na Ásia, são os tigres. A gente tem um tigre aqui, que é o Ceará. O que aconteceu no Ceará? Aconteceu uma coisa muito importante. Primeiro, a não interferência da política na educação.
Isso veio lá do governo do Tasso Gereissati, ainda antes do ano 2000, quando ele colocou como secretário um representante local da Unicef, secretário de Educação, que começou a trabalhar sistemicamente na educação, primeiro corrigindo defasagem de série, procurando trazer todos os municípios para perto. Então, esses efeitos hoje que a gente vê de um sistema no Ceará são de uma ideia lá de trás que pouca gente fala. E eu estou dizendo que eu tive o privilégio porque eu trabalhei num instituto que eu fui diretora no Rio de Janeiro, em parceria com o Estado do Ceará e com a Fundação Roberto Marinho, num grande projeto de correção de defasagem da série. Nós, em 2 anos, tivemos a formação de quase 180 mil jovens no ensino fundamental, corrigindo jovens de 15 a 29 anos que não tinham concluído o ensino fundamental 2. Tá? Isso foi desencadeando num contínuo trabalho sistêmico que gerou todos os efeitos que a gente está vendo. Sobral desenvolvendo a sua metodologia de alfabetização, que foi dando certo. A implantação da ideia do ensino integral, principalmente vinda do estado de Pernambuco, quando surgiu lá a ideia do ginásio pernambucano, que foi uma união de empresas com o governo do estado e que continua crescendo até hoje. Então, quando eu digo a importância do Ceará de ser sistêmico e contínuo, que é isso que a educação precisa, com constante avaliação. Sobral fez isso, o estado do Ceará fez isso, alguns municípios não foram tanto quanto outros, mas o incentivo do ICMS foi fazendo com que os outros também viessem, e os resultados aparecem. A gente está falando de um período semelhante ao da Coreia e de Singapura. Nós estamos falando de 20, 22, 23 anos, contínuos com governos de partidos diferentes, mas com a inteligência de que a educação precisa de investimento contínuo e continuamente aprimorado e monitorado. Interessante. E no entanto, essa trajetória de 20 e poucos anos não significa que está consolidado, que seja, há risco de retrocesso, correto? Corretíssimo, porque a gente está aqui ainda observando por que não melhora o Fundamental 2. Melhora o Fundamental 1, mas o Fundamental 2 não tem melhora, porque quando eu falo de monitoramento contínuo porque a gente precisa ver se o que precisa ser feito está sendo feito, 1. 2, se o que está sendo feito é suficiente e resolve os desafios do contexto contemporâneo, ou se precisa de inovações. Se a gente precisa testar e pilotar inovações, isso tem que ocorrer necessariamente no poder público. Apesar das escolas privadas algumas serem muito corajosas, o que o pai exige da escola que ele paga é que o filho dele passe no vestibular. Essa é a cultura brasileira. Então, se a escola inova demais, são muito poucos pais que querem permanecer ali. É verdade. E aí vem a obrigação, vamos dizer assim, a responsabilidade do poder público e a responsabilidade correlata da sociedade, que a gente está falando do artigo 205 da Constituição. É governo, famílias e sociedade. Ângela, a gente estamos vivendo um momento de pós-pandemia, ainda bem, e durante a pandemia se levantou uma série de expectativas em relação às fundações, investimento social privado. Olhando agora, já no pós-pandemia, você acha que a gente avançou? Você acha que a gente perdeu uma oportunidade de avançar? Como é que você enxerga o nosso setor como um todo ou um recorte na educação, como você preferir? Eu acho que houve uma grande oportunidade de avanço, especialmente para a aplicação de tecnologia, porque nós fomos obrigados a utilizar a educação remota. Quem se provou, eu acho, de maneira muito relevante durante a pandemia e que precisaria continuar um investimento nesse sentido foram os professores. A gente não tem dado sequência, depois da pandemia, numa contínua formação deles, já com uma visão mais inovadora. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o novo ensino médio e olha e vê as possibilidades de itinerários formativos que são sistêmicos, vamos lá, ciências humanas, ciências naturais, não é mais a separação de
História, Geografia, Filosofia, Sociologia, ou Biologia, Física, Química e Ciências, por que a gente não começa também a fazer bom uso da tecnologia que foi tão falado? Essas metodologias estão aí claramente disponíveis. Por que já não fazer uma mudança grande, tanto na formação desses professores, inicial e continuada pelas universidades? Vamos lá. Cursos de licenciatura de aprimoramento, cursos de pedagogia modificados. A sociedade está lenta nesse sentido. Já existem exemplos, vou falar da Federal da UFABC, que tem cursos de licenciatura multidisciplinares. Os governos estaduais, por sua vez, são muito poucos que aceitam professores com formações multidisciplinares. Tem uma série de incongruências no sistema que, se não houver uma discussão dos entes federados com a sociedade civil, de forma mais ampla, para depois, daí, vamos dizer assim, fazer um desdobramento de programas que são necessários a níveis regionais e níveis locais, tanto de universidades quanto de secretarias. Se a gente não fizer isso, e aí eu estou me referindo um pouco também ao Sistema Nacional de Educação, que não sai do lugar no Congresso Nacional, a gente não vai ter uma visão de educação para o país. A gente não tem visão de educação para o país há muito tempo. Não se discute isso. Isso não é importante, não está na pauta. Infelizmente, né? Cada um fazendo a sua pequena tarefa sem conectar um com o outro. Isso é um grave problema para um país desse tamanho. Antes de nascer as plumas, com minhas unhas quero me arranhar, pra ter riscado na pele um mapa tosco pra poder voltar. Vou passar como um santo mudo, virando alto, rindo, preparando o salto, deixando pra trás tudo. Ângela, no início, quando você estava se apresentando, você colocou, você tem uma trajetória no setor empresarial, foi empresária, indústria, ou seja, minha pergunta é como que uma engenheira química foi parar na área de educação, mas assim, quais foram elementos que te levaram para a certeza desse campo de educação, de avaliação? Eu tinha uma pequena empresa na década de 80, que eu preciso dizer aqui que eu sou uma velhinha, tenho 64 para 65. Na década de 80, eu trabalhava, no início da década de 80, eu trabalhava como engenheiro de processo de uma grande multinacional francesa. Eu comecei aqui em Paulínia, no interior de São Paulo, perto de Campinas, e depois fomos montar a fábrica dessa empresa que chamava-se Rhodia, e foi comprada depois pela Solvay, era uma empresa francesa, Rhône-Poulenc, e fomos montar em Camaçari, as duas unidades de fabricação da Rhodia. Eu casei e fiquei grávida, então saí para cuidar do meu filho. Eu tive o privilégio que o marido pôde me sustentar durante um certo tempo, depois eu voltei ao mercado de trabalho e virei empresária de uma pequena software house, numa época que Oracle, SAP, essas coisas não existiam, porque são sistemas, o que se chama de ERP, né? Então a gente fazia pequenos softwares e vendia para pequenas e médias empresas, de contas a receber, contas a pagar, tesouraria, esse tipo de coisa. E a empresa começou a procurar mão de obra, né? Jovens, programadores nessa época. E como eu era mais a parte de administrativa, como sócia, eu encontrei uma fundação, olha como são os caminhos da vida, no interior da Bahia, na cidade de Pojuca, que preparava jovens de todo o Nordeste, iam para essa fundação. Essa fundação tinha um campus muito parecido com universidades americanas, jovens que tinham de 13, 14 anos, com autorização de suas famílias, e vinham estudar nesse campus de Pojuca, campus muito bem montado, inclusive com espaços de esporte, a parte ecumênica da religião, não era polarizado, professores excelentes e uma abordagem de ensino que não era um ensino quase no que se chama hoje sala de aula invertida. Os meninos escolhiam sua trajetória, tinha lá cursos técnicos de química, de laboratório bioquímico, tinha de tradução e interpretação e tinha de programação
de computadores. Eles escolhiam a temática, os professores passavam um conteúdo para eles estudarem, ficavam à disposição para tirar dúvidas, eles tinham um prazo para apresentar um trabalho, uma apresentação, uma discussão. Era o invertido, ou seja, ao invés de ter uma aula expositiva, eles se preparavam e vinham para serem devidamente questionados. Isso não é novidade nenhuma, isso existe no mundo há muito tempo e em algumas universidades no exterior há bastante tempo. E eu fui visitar essa fundação em busca de contratar jovens. O coordenador do curso me disse, olha, daqui a 2 meses teremos uma formatura, era um curso técnico, né, coisa que é pouco ainda valorizada, mas necessária, e em 2 meses eu voltei achando, ingenuamente, que eu estaria numa sala entrevistando esses jovens. Muito ao contrário, o coordenador me colocou numa arena, como se fosse do Roda Viva, e eu fui entrevistada por 60 jovens. Que legal. Nesse momento, ao ver as perguntas e na conversa, me clicou, sabe? Eu brinco dizendo que a mosca da educação me mordeu, é uma mosca de tsetse, não, nesse caso é da educação mesmo. E eu disse assim, nossa, olha a diferença que faz você dar uma educação inteligente para jovens, mulheres e homens inteligentes, porque eles geralmente buscavam meninos e meninas nas escolas públicas do Nordeste que tivessem uma atuação acima do normal, para eles virem para estudar aqui. E eu contratei desse lugar 16 jovens meninas e meninos. Foram 14 jovens meninos e 2 meninas. Eu estou falando de idades entre 18 e 21 anos. A maior parte deles precisava de preparação para o mercado de trabalho, ou seja, lidar com o cliente, sentar com alguém para instalar um software e assim por diante. Isso eu fiz com eles, isso foi um dos momentos mais fascinantes da minha vida. E no momento que eu fiz isso, eu já trabalhava voluntariamente em várias organizações na Bahia, e eu fiquei encantada por aquilo e comecei a trabalhar como conselheiro de 2 organizações de educação lá. Uma que era um centro binacional de ensino de língua e de cultura, chamado Acbeu, e um outro que foi a Escola Americana da Bahia, que eu comecei como tesoureiro e depois me transformei em presidente do conselho. Essa é a trajetória que me leva de uma engenheira química que deixou a indústria petroquímica para ser empresária e acabar me dedicando à educação por puro e simples acreditar que é isso que funciona na vida dos seres humanos. Aprender mais e aprender mais um pouquinho e aprender a vida toda. E é legal destacar, sublinhar na tua trajetória de que não tem linearidade, né? E a gente não precisa necessariamente buscá-la, né? Eu acho isso é legal falar hoje em dia, não é mesmo? Não mesmo, e eu acho que o que vale numa trajetória de qualquer profissão, eu acho, sabe, Fábio, é você, e não tem nada de espiritual, mas tem também, tem você sentir que você está fazendo aquilo que faz sentido para você. Ou se aquilo que você está fazendo não faz sentido, você buscar ali naquele lugar algo que faça sentido. Não necessariamente você precisa se demitir, não é uma coisa brusca, é uma coisa de você sentir o fluxo da sua vida em primeiro lugar. O que você acha que é bom para você. O que você sente, não é um palpite, não, é uma sensação mesmo. E todos nós sabemos que a gente consegue isso. A gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente acerta, a gente sabe quando a gente se sente bem. Com certeza. E a avaliação foi semelhante. Nessa trajetória, eu ainda estava no Rio, eu comecei a me interessar por avaliação, comecei a ler sobre isso. Eu sou muito curiosa nesse sentido, eu acho que é uma das habilidades humanas mais elevadas, é a capacidade de investigar, de buscar resposta. Isso não vai ser jamais substituído por uma inteligência artificial. É a curiosidade das crianças. Tem que ser estimulada, a escola tem que estar voltada para isso. Isso é o que eu falo de olhar para a faixa etária. Pequenininhos são muito curiosos. E a escola tem matado essa curiosidade desde pequenininhos. E aí me juntei a um grupo que se recém-formado no Rio de Janeiro, porque foi o grupo que antigamente se chamava Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, não atual, mas a de lá de trás, que inclusive fez uma sigla que era muito infeliz, que era Rebrama, como se a gente fosse tomar cerveja Brahma de novo. Mas foi criado esse grupo a partir da professora Tereza Penafirme, de um trabalho que ela fez
com 2 outros pesquisadores, uma americana e um peruano, com crianças de rua ali na Candelária, depois daquele grande problema que houve na Candelária do assassinato das crianças, e um oficial da Unicef no Brasil, chamado Marco Segoni, estimulou eles a fazer um material e estimulou eles a fazer um grupo nas universidades. Então, tinham professores da UERJ, tinham professores da UFRJ, Tereza era da UFRJ, tinham professores da UNB em Brasília, gente de fora foi se juntando, até que isso desencadeou na sequência, não obviamente diretamente, no que existe hoje, que é uma rede brasileira de monitoramento e avaliação, a RBMA, já institucionalizada. No meio do caminho, nós fomos nos agregando a outras pessoas, começando a trabalhar com fundações e institutos brasileiros, mostrando a importância disso, porque nós também começamos a frequentar os congressos e as conferências da Associação Americana de Avaliação, trazer para cá, em diversos seminários, conferências, encontros, professores eméritos de lá, exemplo de Michael Patton, David Fetterman, o Scriven, alguns já morreram, mas a gente foi fazendo isso como esse grupo aí. Então, eu tenho a honra de ser fundadora da RBMA. Que bacana. Você também comentou no início, né, que, bom, troquei de crachá e agora estou com um crachá como consultora. Queria que você contasse um pouquinho mais desse chapéu novo, que perspectiva você enxerga, falar um pouco do trabalho da tua consultoria, mas também como é que você está enxergando o mundo laboral, o mundo da consultoria nesses tempos insanos que a gente está vivendo? Pois é, ele também, Fábio, eu diria que ele está em transformação, como o mundo está, né? Eu sinto que temos como sempre, um conjunto grande, como sempre todas as áreas de trabalho humanos, um conjunto muito grande de consultores que não sabem exatamente o que fazem, que estão vendendo pacotes prontos. Eu acredito que há uma singularidade não só nos indivíduos, mas também nas instituições, né? Tanto empresas quanto organizações sem fins lucrativos. Não dá para ser consultor e não olhar para o contexto e a estratégia. Então, por exemplo, o conceito recente de ESG, que eu trabalho bastante, estou inclusive dando aula de avaliação nesse sentido, ele é uma transformação de um conceito antigo. Você sabe disso, que trabalha com isso também. O conceito antigo de sustentabilidade, de triple bottom line, são vários nomes que foram passando ao longo do tempo. E ele é aprimorado no sentido de que ele insere nessa questão da sustentabilidade o importante peso da governança, quer seja da empresa, quer seja da organização sem fins lucrativos. Porque ele indica, só nessa sigla, que isso, tanto social quanto ambiental, precisam estar totalmente imbricados com a estratégia. Não é desapegado, não é uma firula, não é um adereço, vamos dizer assim. E agora a CVM acaba de aprovar que os relatórios de sustentabilidade serão olhados à lupa. Isso já gerou impactos fora do país, que foi verificado por um pesquisador do MIT, que a grande maioria, mais de 80% dos relatórios de sustentabilidade das grandes empresas americanas são copia e cola. Então, eu acho que o próprio mundo da consultoria, não importando que nível, que tamanho, vai também sofrer mudanças. As grandes empresas têm contratado, contumazmente, sempre as mesmas grandes consultorias. E eu sou uma crítica do trabalho das grandes consultorias, porque elas simplesmente preparam um grande material, mas elas não participam da dificuldade da implementação. Eu acho que o consultor vai ter que ter um trabalho semelhante àquele de antigamente, que se dizia que o pesquisador não podia se imbricar com o objeto da pesquisa. O consultor vai precisar se imbricar com o trabalho que ele propõe. E fala um pouquinho da tua consultoria, para a gente ir fechando, e te agradecer demais pelo papo delicioso. Quem quiser te encontrar,
Qual o escopo de serviço de consultoria que você está ofertando? Enfim, conta um pouquinho mais. A gente montou, não sou eu sozinha, né? A gente fez vamos dizer assim, uma estrutura diferente, que é um guarda-chuva, onde a gente trabalha pessoas que têm pensamentos semelhantes, no sentido de como atuar com a sociedade civil, principalmente as organizações, mas também as empresas que vão precisar descer aos seus territórios e fazer trabalhos que sejam significativos, a partir da ideia do que eu também implementei na Fundação Itaú Social, que chamou-se um programa Missão em Foco, que era um trabalho de desenvolvimento institucional e territorial. Então, nós trabalhamos com a visão de avaliação. Então, hoje eu tenho 2 projetos de avaliação, um na educação, no estado do Maranhão e Pará, outro na cultura, em política pública de cultura aqui em São Paulo, e um trabalho de mentoria que está começando agora, que é voltado para um programa de fome, né? Todos 3 são do lado da avaliação, mas também tivemos, já no ano passado, trabalhos de planejamento estratégico, de fundação e de pequena associação, e desenho e acompanhamento da implementação. Esse é uma vontade, ainda não saiu um contratante, vamos dizer assim, desenho de estratégias de sustentabilidade nos territórios de entorno de grandes empresas no Brasil. Não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social, porque floresta sem gente não existe. Isso é um jargão que eu uso muito, sabe? A floresta, estão descobrindo agora que os indígenas foram os que criaram as florestas. Isso é engraçado, porque a gente se esquece do percurso histórico que tem no país, né? Então, assim, essa terceira parte, que é desenhar modelos e modelos de implementação acompanhados, a gente ainda está para sair com eles. Que bacana. Somos um grupo de 4 a 5 consultoras e consultores, mulheres e tem mais mulheres que homens, mas é um grupo de 4 a 5 embaixo de um guarda-chuva, que eu chamo de N consultores, N-E-N-I, e se a pessoa bate o olho, pode parecer o nome de mulher Eni, e que tem uma origem finlandesa, que significa graciosa. Eu gosto das coisas cheias de graça, viu? Que nem a Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes. E ele foi tirado também do Yorubá, que N quer dizer pessoa. Eu acredito em pessoas e acho que elas precisam entender-se a si mesmas, ver sentido no que fazem e desenvolver seu potencial pleno. Que bacana. Bom, o link na descrição para quem quiser depois acionar a Ângela, enfim, saber mais do trabalho nesse novo chapéu dela como consultoria aí. E Ângela, para a gente fechar mesmo, agradecer demais, adorei esse papo contigo. E para fechar, eu deixo uma última questão aqui, o que a maturidade te trouxe? Que você olha para trás e fala, caramba, olhando do ponto de vista positivo, assim, de termos de aprendizado, que você tem usado aí nesse momento da sua vida? Nossa, me trouxe o aprendizado de enfrentar desafios que antigamente para mim eram quase insuperáveis, que me davam muita insegurança. E hoje eu vejo que os desafios para todos nós são os mesmos. Lidar com outras pessoas, outros seres humanos, não importa em que lugar do mundo, um chinês, um francês, um americano, um havaiano, um polinésio, são seres humanos. No fundo, o que os difere é apenas a cultura e que você tem que procurar entender melhor para não desrespeitar. Mas eles têm um comportamento interno muito semelhante. As camadas externas é que mudam. Então, essa aprendizagem me trouxe uma tranquilidade mesmo, uma maturidade, de que você me perguntou o que é que me assustava, o que é que poderia me surpreender. Hoje, não é que nada me surpreenda, claro que me surpreende, mas quando eu lido com pessoas, eu já não crio tantas expectativas. Eu procuro entender melhor essa pessoa, como é que ela é, o que é que ela quer ver feito. E questiono quando eu vejo que não há coerência entre o discurso e a ação.
Nossa, é lindo. Bom, com essa passagem, com esse aprendizado aqui que a Ângela compartilha com a gente, eu só tenho a agradecer aqui pelo papo generoso e delicioso. Ângela, muito, muito obrigado, viu? Eu que quero agradecer muito o convite, é uma honra poder bater esse papo com você aqui e poder compartilhar essa conversa, Fábio, muito bacana. Foi lindo demais, obrigado.